E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Gamer Brasil. Bora falar de X-Men 97. O último episódio que saiu foi o episódio 8, que se chama Tolerância é Extinção, parte 1. Pra mim foi o melhor episódio de toda a temporada até agora. Na verdade, X-Men 97 nesse momento, pra mim, é o melhor seriado da atualidade. E o que eu mais gostei nesse episódio foi o fato de que apareceu o Homem-Aranha e nós provavelmente teremos mais participação do Homem-Aranha no futuro. No episódio anterior, nós tivemos a participação do Capitão América, o que significa que em breve provavelmente teremos Vingadores, Homem-Aranha e X-Men, todo mundo junto na bagunça que a gente gosta de ver nos quadrinhos. Esse episódio também tem provavelmente a fala mais polêmica do seriado até agora, que é a seguinte: Magneto estava certo. Essa fala é dita no contexto do ataque que Genosha sofreu e de como as pessoas no meio do ataque estavam assustadas, mas não estavam surpresas, de como elas sentiam que aquele ataque que estava sendo feito a elas já era algo esperado e que todo mundo no fundo entendia que o único pensamento de sanidade que fazia sentido naquele contexto era que Magneto estava certo. Tá bom, mas qual é o plano do Magneto? O plano do Magneto é que os mutantes lutem contra os humanos em uma guerra de extinção, em uma guerra para decidir quem é que vai sobreviver, os humanos ou os mutantes. Essa é a ideia do Magneto, porque só assim os mutantes teriam paz, quando todos os seres humanos fossem eliminados. Da mesma forma que você tem seres humanos que acreditam que eles só terão paz, só estarão protegidos quando todos os mutantes forem destruídos. Esse é o contexto do episódio. E durante esse episódio, para salvar os mutantes que estavam sendo atacados pelos sentinelas ao redor do mundo, o Magneto lança um pulso eletromagnético que destrói todas as máquinas no planeta Terra, o que vai dar muito problema, porque você imagina quantas pessoas morreram por causa desse pulso eletromagnético através do planeta. Pense aí que todos os hospitais deixaram de ter suas máquinas funcionando, todos os aviões caíram, todos os aviões que estavam no ar caíram, e uma série de outras coisas que envolve a vida das pessoas, a sobrevivência das pessoas e que depende de máquinas. Provavelmente, os únicos que estão protegidos de um pulso eletromagnético são governos que já esperam um ataque desse tipo de possíveis inimigos. Mas o resto, a humanidade praticamente foi jogada para a Idade Média. Não é à toa que no episódio isso é visto como uma declaração de guerra do Magneto contra a humanidade, porque o estrago que ele causou para salvar os mutantes foi tão grande que agora não tem mais volta. Agora, ou você tem os mutantes, ou você tem os seres humanos. E no fim do episódio, quem chega é o Professor Xavier. Só que a proposta do Xavier é diferente da proposta do Magneto. Bora lá, a proposta do Magneto é que os mutantes se juntem e ataquem e acabem com todos os outros seres humanos. A proposta do Magneto é uma guerra total da humanidade contra os mutantes. A pergunta que fica é: será que o Magneto consegue vencer essa guerra? E além disso, será que vale a pena fazer essa guerra? Quantas pessoas vão ser eliminadas nessa batalha? Quantos mutantes serão eliminados? Quantos seres humanos serão eliminados? Será que no fim desse conflito vai sobrar alguém para contar a história? É por isso que a proposta do Magneto é tão problemática. A proposta do Professor Xavier, ela é descrita como uma tentativa de convivência pacífica, mas uma convivência pacífica com os mutantes se protegendo. Não é à toa que o Professor Xavier criou os X-Men, que são uma força militar para proteger os mutantes e os humanos dos mutantes que querem um conflito total entre humanidade e mutantes, como o Magneto, por exemplo. A proposta do Professor Xavier é a diplomacia, em primeiro lugar. É conseguir convencer as pessoas que dá para você ter uma convivência pacífica entre mutantes e seres humanos, mas é uma proposta diplomática que envolve um esforço militar. Eu acho que o Professor Xavier, ele segue um pouco o ditado romano que diz: se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Talvez a proposta do Professor Xavier seja melhor sim. Talvez quem esteja certo dessa história seja o Professor Xavier. Porque por uma proposta diplomática com um esforço militar por trás, o Xavier consegue propor a paz, mas quando alguém faz alguma coisa errada contra os mutantes, quando alguém ataca os mutantes conseguem responder para se protegerem com grupos como os X-Men. Então a proposta do Xavier é colocar a paz na mesa o tempo todo, mas se preparar para a guerra. É vencer os seus inimigos, mas não destruí-los. Uma
uma vez que eles são vencidos, o Xavier propõe a paz. Então não é que o Xavier é contra o conflito entre seres humanos e mutantes. Eu acho que nesse ponto ele sempre foi muito mal entendido. Eu acredito que a proposta do Xavier é: se você me atacar, eu vou me defender e você vai perder. E quando você perder, eu converso com você pra gente fazer a paz. Enquanto que a proposta do Magneto é: eu vou lhe atacar pra lhe destruir, porque eu sei que você vai me atacar pra tentar me destruir. E com certeza a proposta do Xavier envolve muito menos conflito, muito menos sofrimento, muito menos baixas, muito menos vidas perdidas e uma possibilidade de paz que é realista. Você tem ao redor do mundo países que não se gostam, povos que não se gostam, que de vez em quando entram em conflito, mas normalmente esses conflitos não são de destruição mútua total. São conflitos que sempre envolvem a ideia de que esses grupos se desentendem, que esses grupos não se gostam, mas a guerra é feita já se pensando na paz, já se pensando como é que vão sair dessa guerra. Esses países já entram em conflito dialogando, negociando qual vai ser a saída para a guerra. Porque eles sabem que se eles forem para uma guerra completa de um contra o outro, valendo tudo, não sobra ninguém. Então o meu veredito é: Magneto está errado. Quem tá certo é o Professor Xavier. Até porque tem que pensar o seguinte: no conflito mutantes e humanos, tem humanos que também protegem mutantes, que também ajudam mutantes. O que quer dizer que é muito mais fácil pros mutantes vencerem os conflitos que eles se envolvem, vencerem seus inimigos, isolando esses inimigos dos humanos que são simpáticos aos mutantes. Então quer dizer que a estratégia do Xavier tem mais chance de dar certo. A estratégia do Xavier divide seus possíveis inimigos. O Xavier pode contar com a humanidade, ou pelo menos com a parte da humanidade. O Xavier pode falar: olha, tem esse grupo de seres humanos que são contra mutantes e eu preciso de ajuda de alguns seres humanos para vencê-los, e uma vez que eles forem vencidos, a gente retoma a paz, a gente retoma a convivência pacífica. E da mesma forma, o Xavier também pode propor isso para os seres humanos. O Xavier também pode falar: olha, tem esse grupo de mutantes que não gosta de seres humanos, eu vou ajudar vocês, eu vou combatê-los, e depois da gente vencer essa guerra, a gente volta a ter a convivência pacífica. A proposta do Magneto coloca todos os seres humanos no mesmo barco. Se todos os seres humanos são inimigos, se todos os seres humanos devem ser eliminados para que os mutantes sobrevivam, quer dizer que os mutantes só podem contar com os mutantes. E aparentemente no mundo de X-Men, nesse momento os mutantes são minoria, o que faria com que o plano do Magneto tendesse a dar errado. Mas é isso aí, deixa nos comentários o que é que você acha. Quem tá certo? Professor Xavier ou o Magneto? Ou será que o que importa mesmo é o Homem-Aranha aparecer no seriado e ficar fazendo palhaçada? Pessoal, ficando por aqui, tudo de bom, aquele abraço e tchau. Fui!